João Pedro e eu vamos começar agora com o analista da Agrifato Consultoria, empresa que tem a nossa Lígia Pimentel como diretora executiva e analista também, para falar do mercado físico do boi gordo. Num boletim divulgado hoje, a Agrifato lembra que na semana passada, aliás, nas últimas semanas, o mercado do boi gordo apresentou forte valorização, mas que na semana passada, em função de escalas que ficaram um pouco mais confortáveis para a indústria frigorífica em São Paulo, o boi teve dificuldade, teve resistência, encontrou resistência em ultrapassar a marca de R$ 330 por arroba. E a semana, vamos lembrar que nas praças de São Paulo, fechou com negócios perto de R$ 320 por arroba. Hoje na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, o contrato futuro de boi gordo, que a gente acompanha diariamente, os números são divulgados mais no finalzinho do programa, e o contrato de hoje com vencimento para dezembro começou a sessão em baixa. Nós vamos tentar entender como é que está esse mercado, João Pedro e eu. Vamos conversar com o Iago Travagini Ferreira, que é analista da Agrifato, está aqui com a gente. Muito boa noite, Iago, obrigado pela sua entrevista. Qual o panorama da semana que está começando agora? Bem, boa noite a todo mundo que acompanha no canal do Boi, sempre um prazer falar com vocês aí. Bem, a semana que se encerrou, a gente tinha uma movimentação do mercado do boi gordo muito firme. A partir ali das primeiras semanas de dezembro, a gente começou a ver uma virada do mercado. Porque o mercado bateu numa resistência principalmente por conta da carne bovina. Então, na hora que ele entrega essa resistência, ele chega perto dos 330 em São Paulo, 310, 315 em Mato Grosso, a gente começa a sofrer uma resistência maior para conseguir romper esse patamar. O que aconteceu? Os frigoríficos ofereceram os 330, a escala alongou e a carne no atacado começou a sofrer a resistência para ultrapassar os R$19,50, R$20. Então, dentro desse cenário, a gente começa a ver, entra dentro da segunda semana de dezembro, o cenário mais travado para o boi gordo, com maior dificuldade em romper esse patamar de 320, 330 reais, que era o que estava até vigorando até quarta-feira da semana passada. Iago, nós estamos aqui com o João Pedro Cuti Dias, que é nosso analista e comentarista, vai participar também da conversa. Boa tarde, Iago. Iago, você vê hoje a entrada da China seria a única maneira de dar uma destravada nesse mercado? Porque eles compraram no passado quase 1 milhão de toneladas de carne bovina, entre in natura e processada. E faz 2 meses que nós estamos aguardando uma posição dos chineses. Estão jogando para a torcida deles lá. Tu acha que há chance de sair alguma coisa ainda esse ano, em termos da suspensão de exportações para a China? Bem, boa tarde, João Pedro, boa noite, na verdade. Boa noite. O que a gente vê como o único fator que poderia alavancar a arroba de 330, chegando até 340 reais, e se a China estivesse comprando durante esse último mês de novembro aí, provavelmente a gente teria chegado aos 340, 350 reais, é a China. Se a China voltasse a comprar, ou estivesse comprando, a gente teria um boi gordo muito mais fortalecido. Então, dentro desse cenário de oferta e demanda que a gente tem hoje, a China é o principal fator que poderia alavancar o preço do boi gordo ainda mais. Ora, Iago... O que a gente tem... Pois não, pode prosseguir, por favor. O que a gente tem hoje de informação oficial é que o Brasil não tem nenhum problema sanitário a ser resolvido. A OIE já falou que o Brasil continua com risco insignificante para a vaca louca típica ou atípica. O risco sanitário brasileiro continua insignificante. A gente enfrenta uma barreira comercial, política, que ainda não tem uma explicação clara.
O cenário que a gente trabalha é que a China deve voltar sim a comprar no Brasil. Agora, quando? É uma resposta que aparentemente só o governo chinês vai conseguir dar. Iago, na semana em que o boi estava em ascensão, na semana passada, vocês já disseram que houve uma resistência para chegar aos R$330 por arroba. Até a esse patamar, no mercado físico havia uma valorização, uma ascensão de preço. Enquanto que no mercado futuro, o boi começou a apresentar quedas. Hoje parece que, vocês já disseram, né, eu até passei aqui, o mercado futuro do boi começou o contrato para dezembro em queda. Por que havia esse descolamento de cenários? Alta para o mercado físico do boi e queda no mercado futuro. Normalmente, o mercado futuro antecipa a movimentação do futuro, né? Ou do físico, desculpa. Mas havia então, quando você olha... Havia alguma informação que levasse quem negociou esses contratos a colocar em baixa? Que tipo de informação foi essa? Desde o dia 20 de novembro, a gente, como consultoria, já via o mercado da carne no mercado interno começando a travar a comercialização. Então, a ponta vendedora da carne já estava reclamando da precificação da carcaça casada. Na última semana de novembro, a carcaça casada bateu R$19,50. Na última semana, que seria a primeira semana do mês de recebimento de salário, de 13º, a carcaça recuou. Então, no movimento atípico. Isso já liga o sinal de alerta para o mercado futuro começar a precificar um descolamento, porque o fôlego de alta do físico pode estar sendo interrompido, entendeu? No mercado em que não tem a China, a gente fica muito mais suscetível a essa precificação da carcaça casada no mercado interno. Mas hoje, nesse momento, nós estamos dia 6 de dezembro, os frigoríficos começam já a olhar o mercado, já porque a carne para o Natal praticamente deve estar já amarrado a compra e amarrado nos estoques. Janeiro, tu vê que se não houver entrada da China, o mercado vai vir para um patamar mais baixo, na opinião de vocês? Então, a gente trabalha com um cenário aqui, João, de que o mercado ele deve permanecer, principalmente em janeiro, uma tendência mais firme, mas um pouco abaixo desses 320. Então, os 310, 315 reais em São Paulo e Mato Grosso, uma referência de 300, 395. E por que a gente enxerga essa relativa firmeza mesmo nos meses de janeiro? Porque a entrada de animais em confinamento ali em outubro, setembro e outubro, que é a entrega em janeiro, foi muito baixa. E apesar de já ter o animal de pasto, o confinamento ele tem uma participação relativamente mediana no mês de janeiro. Então, particularmente, o que a gente vê é que o mês de janeiro ele ainda consegue manter o preço do boi gordo em patamares elevados. A problemática vai ser a partir de fevereiro, na nossa visão, em que o preço deve sofrer uma pressão de oferta um pouco maior. Mas você atribui fevereiro já a entrada de fêmea, aumentar o abate de fêmeas, vacas e novilha? A tendência natural é que sim, é que a gente comece a ver, tanto por ciclo sazonal, quanto pelo ciclo pecuário, que o volume de fêmeas deve crescer comparativamente a 2021. Não que seja um volume grande a ponto de fazer o boi gordo derreter, mas a ponto de a gente ver sim uma desvalorização do boi gordo aí na casa dos 10, 15 até 20 reais por arroba. Iago, o que está acontecendo com o boi que era preparado para exportação para a China? As exportações foram suspensas em setembro, dia 4 de setembro oficialmente é a data. Mas os animais estavam sendo preparados antes disso, para chegar outubro, novembro, agora em dezembro, já prontos para atender o padrão China, que é de animais até 30 meses de idade. Quer dizer, investimento, tecnologia. O que está acontecendo com esses animais? Bem, esses animais, conforme eles
vão chegando na data de abate, né, principalmente os animais que estavam na fase de terminação, eles têm dois destinos basicamente, né? Ou ele vai para o mercado interno, para uma carne talvez mais gourmet, ou então ele vai destinado para exportação para outros países. Mas ainda assim não tem um volume que chegue, nenhum país compra no volume que a China comprava. Então a maioria dessa carne está sendo destinada para o mercado interno, nesse momento de terminação. Agora, os animais que estavam no processo de recria, eles estão sendo postergados a decisão de abate, de engorda, para a esperada da China voltar. É tão real esse impacto que a gente calcula que em torno de mais de 10 bilhões de reais o impacto da saída da China sobre o PIB da pecuária brasileira. E esse impacto, né, 10 bilhões de reais, você acaba de dizer, Iago, 10 bilhões de reais é por quanto tempo? É um ano, um semestre? Esse impacto é referente a quanto tempo? Então, ele é calculado em cima do que aconteceu, do que era esperado para o mês de setembro, outubro e novembro, e do que realmente a gente acha que vai acontecer a partir dessa nova estimativa. Então, a gente tinha um PIB estimado em... vou falar o número agora, mas era em torno de 700 bilhões, e aí a gente vai ter um recuo aí nesse PIB acumulado em torno aí de 10 a 15 bilhões de reais. Iago, 700 milhões, não, 700 milhões, desculpa. Tu acha que você teria carne no mercado mundial mais barata que a brasileira, fora a indiana? O resto teria condições, os grandes exportadores, Estados Unidos, Austrália. E a China, a hora que ela entrar no mercado para comprar, vai puxar o preço desses outros países? Perfeito. Hoje, e principalmente há 2 semanas atrás, assim, a gente não tinha e ainda não tem nenhuma carne, nenhum boi gordo que esteja tão barato como o brasileiro. Então, hoje o Brasil tem um volume e um preço muito competitivo para o mercado internacional de carne bovina. Então, é difícil muito que a China consiga substituir em volume e em preço o Brasil lá no mercado de importadores para a China. E eles estão comprando um filé mignon nosso, estão comprando um animal de menos de 30 meses bem acabado. Eles não vão achar na Índia esse tipo de animal, não. Perfeito. Além dos embrólios políticos que existem entre China e Índia hoje em dia, uma questão fronteiriça, eles não compram muito da Índia, a qualidade do boi gordo brasileiro, o risco sanitário do boi gordo brasileiro é infinitamente menor do que a carne indiana, o risco sanitário é muito menor e a qualidade do boi brasileiro é muito melhor. É porque os animais da Índia, pelas informações que nós temos, são animais velhos, né? Suscetíveis aos casos atípicos da encefalopatia. Não só isso, são animais que não têm a restrição sanitária como é o brasileiro. A pecuária indiana, ela é focada muito em búfalo e não em gado bovino, né, em bubalinos. Então, os bovinos de lá, que são um mercado muito menor, eles não têm o critério sanitário que o Brasil leva hoje como o seu carro forte, digamos assim. Tu vê a Austrália com arroba mais de $100 arroba. Os Estados Unidos, eles poderiam fornecer, ele vende uma carne melhor, ele importa uma carne para processar lá e exporta a carne. E isso que sobraria aqui em Uruguai e Argentina, mas eles não têm animais em volume para atender isso aí, né? O que a gente tem acompanhado de dados com a saída do Brasil, quem está crescendo principalmente é o Uruguai, Argentina e Estados Unidos. A Austrália enfrenta um imbróglio junto com a China por conta do carvão, por conta da cevada, por conta das acusações do Covid-19 que a Austrália fez à China. Então, quem cresceu bastante com a saída brasileira foi o Uruguai, Argentina e Estados Unidos. E assim, a movimentação é tão interessante dos Estados Unidos que a gente começou a exportar cada vez mais carne para os Estados Unidos e os Estados Unidos começou a exportar um volume cada vez maior para a China.
como se fosse exatamente um trade entre comprar do Brasil, que está mais barato, e oferece ao mercado interno e manda lá para a China, que paga mais caro. Isso pode ter provocado a reação, agora em novembro, de uma associação de produtores, de pecuaristas dos Estados Unidos, que pedem que o governo, o departamento deles, o USDA, interrompa, proíba as compras de carne bovina do Brasil. Como é que está esse movimento, Iago? Bem, a gente tem acompanhado de perto essa movimentação. A Associação dos Pecuaristas Norte-Americanos entraram com uma moção no Congresso para justamente barrar as exportações de carne bovina brasileira para os Estados Unidos, com a alegação de que o Brasil demora muito para avisar a OIE sobre casos de encefalopatia espongiforme bovina. Hoje já tem uma tramitação de um senador norte-americano do estado de Montana para o USDA revisar tudo, as barreiras, como tá funcionando as exportações brasileiras de carne bovina para os Estados Unidos, para, num futuro, talvez, começar a pensar nesse bloqueio das exportações brasileiras de carne bovina dos Estados Unidos. Ainda é embrionário, mas o Brasil tem que acompanhar de muito perto. Iago, a Rússia agora chegou, né, já anunciando comprar do Brasil até 200 mil toneladas de carne bovina, 100 de suína, 200 mil de bovina, por um período de 6 meses, tarifa zero. De que maneira isso pode beneficiar o Brasil sem a China? Bem, vamos lá. É um caso interessante que a gente até comentou no Instagram da Agrifato, fez um vídeo sobre isso. Porque, assim, a Rússia, ela já foi um grande comprador de carne bovina do mundo. Não só do Brasil, do mundo. Em 2012, a Rússia era o terceiro maior importador de carne bovina do mundo. Com 1 milhão de toneladas, em média, por ano importada do mundo. E o Brasil era o maior exportador para a Rússia. Só que com um problema de renda per capita caindo na Rússia, os russos deixaram de consumir carne bovina, migraram para carne de frango, para carne suína, assim como aconteceu no Brasil. Então, o Brasil, essa abertura, essa alíquota zero, digamos assim, para a carne brasileira, ela é boa, ela deve estimular, sim, o comércio de carne bovina com a Rússia. No entanto, é um impacto que a gente vê sobre os preços limitadíssimo. Porque uma coisa é a gente exportar para a China 70, 80 mil toneladas mês, e hoje a Rússia compra de 3 a 4 mil, e no máximo eles vão aumentar para 10, 15 mil mês. Então o impacto sobre as exportações, ele deve sim acontecer, mas não de uma maneira muito intensa, e não é porque o Brasil não quer, ou porque o Brasil não consegue. É porque o consumidor russo já não consome carne como ele consumia em 2012. Tá certo. Iago, analista da Agrifato, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua análise aqui no programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Um grande abraço para vocês, bom trabalho. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. Obrigado. Valeu, João. Valeu. Pois é, João Pedro, aí está a análise do Iago, né? A gente volta e cai na China. Cai na China. João Pedro Cuti Dias, obrigado pela participação, até amanhã. Obrigado, bom trabalho.